Lá em 1980, o 1G ele era caracterizado por apenas voz. A gente só conseguia transmitir voz usando o 1G. Depois de 10 anos, em 1990, o 2G, então, passa a agregar, além da voz, o SMS. Em 2000, depois de 10 anos, vocês forem percebendo, é certinho, de 10 em 10 anos. Em 2000, a gente começa também, além de voz, além de SMS, a gente consegue transmitir agora multimídia. O 4G, em 2010, passa a oferecer internet em banda larga. Você consegue, com uma velocidade muito boa, a partir do seu smartphone. Em 2020, que é que surge o 5G, prometendo conectar várias devices, e essas devices são principalmente internet das coisas. E em 2030, que é o esperado de acontecer, o 6G, trazendo então a internet de tudo, Internet of Everything. E o IA vai ser um dos grandes habilitadores, então, do 6G. Embaixo eu coloquei a velocidade que cada evolução atingiu, a velocidade de pico que cada geração atingiu, e o que é esperado para o 6G, atingir 1 terabits por segundo. Embaixo eu mostrei um pouco a minha evolução. Até 2015, ali 4G, 5G, eu estava na UFJF. Eu fiz IC desde o terceiro período com o professor Moisés. Depois da graduação, fiz o meu mestrado. E aí, a partir de 2020, eu decidi que eu queria estudar comunicação sem fio. E não tinha ainda telecom tão consolidada como tem hoje aqui. Eu sou de outra época, quando ainda o curso era generalista. E aí, então, eu decidi ir para a Unicamp. E aí, o meu orientador lá, o Gustavo, ele sugeriu o tema de MIMO massivo, que era uma das tecnologias habilitadoras para o 5G. Então, o MIMO massivo começou ali em 2015 a ser estudado, mas já tinha bastante paper seminal nessa época sobre MIMO massivo. E aí, em 2020, eu defendi o meu doutorado, só que já estava assim... 2020 já começava a falar do 6G, principalmente na França. Tem 2 pesquisadores lá que, de tipo, cada 5 papers, 2 são deles, que é o Marwan Debar e o Marco de Renzo. E por isso, o meu orientador sugeriu de eu passar um ano na França acompanhando o trabalho deles. Foi por isso que em 2019 eu fui para a França, fiquei até 2020, voltei no pico da pandemia daqui, peguei o pico da pandemia de lá e defendi meu doutorado em 5G e 6G com as tecnologias MIMO massivo e superfície inteligente. E depois, assim que eu terminei, final de 2020, entrei no pós-doc pela Unicamp com o tema 6G, desenvolvendo tem um projeto muito grande do MCTI, que chama Projeto Brasil 6G. Vou falar um pouco mais dele mais para frente. Eu participei do pós-doc nesse projeto. No início desse ano, fui contratada pelo CPQD e continuo atuando no Brasil 6G. Por isso, eu posso dizer que tenho, pelo menos 2 anos e meio, 3 anos de experiência em 6G. Só para a gente dar uma nivelada, eu sei que MIMO massivo, MIMO, muita gente aqui já deve saber, mas é porque como teve uma ampla divulgação dessa palestra, nem todo mundo pode ser da área de telecom. Na verdade, a ideia do MIMO, eu gosto muito dessa analogia que eu peguei de uma apresentação da Nokia.
Em vez de você só ter uma estrada com uma faixa simples entre a torre de transmissão e o seu celular, você passa a ter vários caminhos em paralelo. E isso possibilita que você aumente a vazão dos seus dados. Imagina que cada carrinho desse é uma transmissão de dados. E aí, quando você passa para MIMO massivo, você não tem só uma antena. Você passa a ter uma matriz de antenas. E então, você aumenta absurdamente a vazão entre transmissor e receptor. Além disso, quando você coloca bastante antena, você consegue direcionar o seu feixe mais diretamente para o seu receptor, de forma que você diminua a interferência, que o dado que está sendo transmitido para o verde não interfira no dado que está sendo transmitido para o vermelho. E aqui eu trouxe, está um pouquinho apagado, mas é o exemplo de uma antena da Ericsson com 192 elementos. Ou seja, tem 192 anteninhas dentro dessa matriz de antenas. Só que agora, por que o MIMO massivo não foi suficiente para atingir a demanda esperada e o 6G vem propor uma nova configuração da arquitetura? Na verdade, o MT 2020, que é quem começa os trabalhos antes do 3GPP ir lá e padronizar, ele foi muito ambicioso. Ele falou que ele conseguiria atender várias verticais da indústria, por exemplo, que ele conseguiria atingir desde a telemedicina até uma simples comunicação em 5G. E, na verdade, isso foi muito ambicioso. Ele, por exemplo, ele segmentou em 3 grupos apenas. Ou você tem a transmissão massiva de dados, ou você tem a transmissão em broadband, em banda larga, ou você tem a ultra confiável, que a gente fala que é o RLLC. Você não consegue, por exemplo, juntar 2 requisitos, ser muito confiável e transmitir em altíssima taxa no mesmo dispositivo. É isso que o 6G está vindo propor, que você consiga juntar vários requisitos numa mesma transmissão. Além disso, a demanda de outros setores foi ignorada. Um exemplo deles é a telemedicina. Para você conseguir fazer uma cirurgia à distância, o médico precisa de uma comunicação de dados em alta velocidade e, além de ser em alta velocidade, em baixíssima latência. Latência é o tempo de resposta, que eu dou um comando e ele é executado pelo receptor. E ele chega no receptor. O médico vai movimentar aqui, sei lá, a agulha, isso tem que ser rapidamente executado no paciente. Então, eu preciso juntar a baixa latência com a alta transmissão de dados, coisa que o 5G não vai ser capaz, infelizmente, de atender. Então, o 6G vem propor, além de tudo que o 5G além que o 5G tudo vai ser capaz de fazer, ele vem propor juntar isso tudo com a computação, o controle, uma localização mais precisa e um sensoriamento remoto mais preciso também. E aí aqui eu coloquei aquela hype cycle, que é uma curva comum de evolução de todas as tecnologias. Essa curva, ela é publicada anualmente pelo Gartner, e aí ela traz quais são as tecnologias que estão no gatilho, que significa que no gatilho da inovação,
E aí o 6G entra, então, nesse gatilho. Agora, vários casos de uso estão sendo levantados para o 6G. Em sequência, vai vir um pico da expectativa, falar, nossa, o 6G é foda, ele é capaz de fazer um montão de coisa, vamos adotar o 6G. E aí, só que no terceiro vem o abismo da desilusão, que aí começam a ver que a expectativa não vai corresponder com a realidade. Nem tudo que a gente está propondo, pensem bem, isso daqui vai ser só para 2030. Nem tudo que a gente está propondo agora vai ser realmente possível em 2030, por uma série de fatores. Logo em sequência, as tecnologias mais maduras, elas têm a inclinação da iluminação. O 5G, por exemplo, eu posso dizer que o mínimo massivo já se encontra nesse platô, ele vai realmente ser adotado, ele já está sendo adotado. E depois o platô da produtividade, que aí já virou febre, vamos dizer assim, está todo mundo usando. Então, já que eu falei que o 6G está no inicinho, no gatilho, a gente chama de uma tecnologia disruptiva. O primeiro passo é definir quais são os casos de uso. O que a gente espera para 2030? A gente espera que a cobertura mundial seja possível. Que seja possível garantir acesso banda larga para todo mundo. Que a conectividade das coisas, do Internet of Things, seja possível. O monitoramento de todas as áreas a fim de evitar o desmatamento, o impacto ambiental, e que haja a redução significativa do impacto, já que todo mundo vai estar monitorando o ambiente. A gente espera gêmeos digitais. Na verdade, os gêmeos digitais são réplicas que a gente consegue simular. Deixa eu passar aqui para eu não enxergo direito. Está muito claro. A gente consegue pegar o ambiente real, criar uma réplica dele no mundo virtual, de tal forma que o mundo virtual seja idêntico, seja realmente uma réplica. A gente vai passar a aplicar modelos, alterações no mundo virtual, ver se vai funcionar no mundo virtual, e aí, então, aplicar no real. Vou dar um exemplo. Para mapeamento de tráfego, é muito comum. Será que vale a pena colocar um semáforo a mais nesse cruzamento? Aí você vai lá no seu gêmeo digital, no seu virtual, coloca o semáforo e deixa por um tempo rodando. Ele vai estar simulando o tráfego como ele está acontecendo no mundo real. Se funcionar no virtual, eu então aplico no real. E isso já está acontecendo, né? Já tem algumas empresas que estão aplicando os gêmeos digitais. Um outro caso de uso é a interação remota avançada. Significa que agora a gente vai ter uma nova dimensão. A comunicação áptica, por exemplo, é quando você quer comunicar os sentidos. E, na verdade, o sentido que está sendo mais difundido é o tátil. Na verdade, eu vou estar aqui, mexendo com a minha mão, e a textura da mesa vai estar sendo transmitida para o meu receptor e ele vai estar entendendo, sentindo o que eu estou sentindo. Os eventos imersivos, em que um bom exemplo deles é o metaverso, que vai permitir que as pessoas sintam que estão participando de um evento sem realmente estar lá. Por exemplo, shows. Eu quero ir no show do Coldplay, mas vai ser imersivo. Eu vou ter toda a sensação de estar lá, mas eu vou estar dentro da minha casa.
na verdade. A telemedicina imersiva, foi o que eu falei, do médico fazer a cirurgia remotamente, e os robôs colaborativos. Além de o robô interagir com o humano, ele vai ter que ser capaz de interagir com outro robô. E isso é um grande desafio. Um outro caso de uso pensado para o 6G são as zonas invisíveis de segurança. Você vai ser capaz da identificação de um comportamento de risco, vai ser capaz do suporte ao resgate, da verificação de ameaças. Como isso vai funcionar? A gente não vai precisar mais passar no raio-x no aeroporto. Vai ser tudo invisível. E os sensores que vão estar ao nosso redor vão detectar se a gente está com metal, se a gente está com uma arma, se a gente está com febre. A gente não vai precisar mais entrar no mercado e a pessoa medir nossa temperatura para ver se a gente está com Covid, por exemplo. Vai ser tudo sensores invisíveis que vão captar a informação e mandar para uma central da prefeitura, do governo. A outra é a comunicação espacial. Além da comunicação Terra-Lua, que está muito em voga hoje, principalmente com as viagens barateadas pela SpaceX, a comunicação também na superfície da Lua, só que tem um grande desafio. A gente não sabe ainda como que o canal de transmissão se dá da Terra para o espaço. Então, a gente precisa analisar ainda a propagação e a interferência antes de poder transmitir dados em alta velocidade, por exemplo, porque a atmosfera do espaço é muito diferente da nossa. Como que os dados vão se transformar, vão se transmitir quando não se tem atmosfera? Isso ainda precisa ser modelado. E aí, então, para que todos esses casos de uso sejam possíveis, foram levantados uma lista de requisitos que o 6G precisa atender. Os 3 principais é a vazão de pico vai ter que ser 1 terabit por segundo, a latência, que é aquele atraso lá que eu falei na transmissão, vai ter que ser de 1 milissegundo. Pensa, 1 milissegundo não é nada. É assim, ó, menor que um estalar de dedo. A robustez, ele vai ter que ser muito confiável. A taxa de erro, de falha dele, é em torno de 10 a menos 9. E isso, olha, vocês podem ver como que vai ser exigido da rede. Hoje, no 5G, que está sendo implantado, a taxa de erro é de 10 a menos 5. E aí, então, agora eu vou falar dos habilitadores, dos principais, que foi os que eu mais estudei durante esses 3 anos. Um deles é o MIMO massivo, que eu acabei já falando, só que o desafio dele aqui é que ele vai ser transmitido em terahertz. Hoje, a gente transmite em mega, no máximo gigahertz e poucos gigahertz. Agora, a gente vai passar a transmitir em terahertz. A gente não sabe como vai ser, não sabe, já tem uma ideia como que vai acontecer essa propagação, já tem alguns modelos probabilísticos para isso, mas é preciso explorar mais, porque à medida que a gente aumenta a frequência de transmissão, a gente reduz drasticamente o alcance que uma tecnologia pode atingir. Então, por isso que eu vou precisar de muito mais antenas do que eu tinha antes. Além da propagação e da modelagem, a gente vai precisar aquisitar as informações. A gente viu lá que tudo vai ser muito dinâmico.
como que eu vou aquisitar o estado do canal num ambiente tão dinâmico assim? Além de aquisitar, eu vou precisar detectar. Opa, será que o sinal que chegou foi realmente para mim ou foi para o professor Moisés que está do meu lado? Eu preciso fazer uma detecção com baixíssima taxa de erro e bem interativa. E isso, né? O MIMO em terahertz, ele é altamente seletivo em frequência e dos casos de uso que estão sendo explorados, inclusive pelo CPQD, é o sistema óptico wireless. Quando você transmite em MIMO em terahertz, o comprimento de onda é tão minúsculo, que você passa a transmitir dados através do raio laser sem o uso de fibra óptica. Essa comunicação está sendo estudada, por exemplo, para fazer uma comunicação de um satélite com um outro. Um outro habilitador. Já que eu aumento a frequência, reduzo o alcance da tecnologia. Então, vou precisar de muitas antenas. Antes, o meu ambiente, quando eu fui lá estudar o MIMO massivo no Unicamp, eu modelava superfícies como essa. Eu tinha células hexagonais, cada célula tinha sua própria torre de transmissão. A gente chama de estação rádio-base. Hoje, quando eu vou aumentar muito o número de antenas, eu passo a perder esses limites hexagonais e a gente vai chamar de cell free. Acho que é melhor ficar aqui, né? Não vai ter mais os limites entre as células. Uma estação radiobase vai cooperar com a do lado. Se o sinal não consegue transmitir para a torre 1, a 2 vai fazer o meio de campo e vai ajudar a transmitir o sinal para o usuário que precisa receber. E a superfície inteligente, que realmente foi o que eu mais estudei durante o doutorado e pós-doc, que são matrizes planas, com elementos reflexivos, quase passivos, de baixo custo, capazes de uma resposta eletromagnética de um sinal incidente. Ou seja, são superfícies aqui dentro. É lotado de anteninhas bem pequenininhas, já que a frequência vai ser muito alta, você diminui o comprimento de onda e você também diminui o tamanho da sua antena. Cada antena ali, cada grupo de antena vai ser comandado por um FPGA, que é o controlador que está ali do lado. E essa matriz vai funcionar como papéis de parede. Por exemplo, se eu quero transmitir um sinal para o Alex que está ali sentado, e aqui na minha frente tem a mesa que está me atrapalhando, eu vou conseguir se eu colocar uma Liz próximo a gente, de tal forma que eu vou transmitir o meu sinal para a Liz vai fazer a correção angular, a princípio apenas angular, ela não vai alterar a amplitude do sinal, e vai conseguir refletir para o Alex. Isso a gente chama de transmissão construtiva. Por outro lado, se eu não quisesse que ele ouvisse o que eu estou falando com o professor Moisés, ali vai ser inteligente de tal forma que o sinal, que a transmissão seja destrutiva. O meu sinal só vai ser repetido para o professor Moisés e não para o Alex. Dessa forma, cada matrizinha dessa vai se adaptar dinamicamente ao sinal, não vai exigir a decodificação ou outras operações de RF, que eu falei com vocês que são elementos passivos e que, a princípio, não vai ter nem amplificação.
isso tudo vai ser controlado por software e você consegue aumentar absurdamente a cobertura. O sinal que eu não conseguiria transmitir antes para o Alex, agora eu passo a transmitir graças à Liz. E aí agora, aqui é uma figura que eu fiz lá para o projeto, só para mostrar, ó. Você pode ter uma Liz em cima do teto de um ônibus, que é um projeto lá do governo de Luxemburgo, que eles já colocaram essa Liz em cima dos ônibus, de alguns ônibus urbanos. O sinal dessa pessoa, a priori, não chegaria nessa pessoa, porque tem vários obstáculos. Mas através de Liz, no relógio, na sacada de prédio, em drones, também temos projetos, né? Eu não. Do exterior, tem projeto com Liz em drone. Esse sinal vai conseguir chegar aqui. Olha como eu aumentei a cobertura. O sinal que não chegaria do Bob para Alice passa a ser possível graças à atuação da Alice. E aqui agora... não, ainda não chegou ainda. O que as superfícies inteligentes elas propiciam? Você consegue implementar as características de superfícies em simuladores, que é o que está sendo muito feito no exterior. Dessa forma, você aumenta a diretividade do seu feixe, do seu sinal transmitido ainda mais do que o mínimo massivo e reduz drasticamente a perda por penetração. O que é essa perda por penetração? Quando você aumenta a frequência aumenta demais a frequência e o comprimento de onda se reduz também na proporção inversa, o sinal que você está transmitindo de comprimento de onda tão pequenininho que ele acaba sendo absorvido pelo obstáculo que a gente fala, e nesse caso a penetração em altas superfícies não é possível, em altas frequências é muito elevado, porque o comprimento de onda do sinal acaba sendo muito reduzido. Quando você usa ali, você consegue contornar esse problema. Outra coisa que tem algumas pessoas estudando, substituir os relays que a gente usou lá na época do PLC por LIS em redes móveis com múltiplos saltos. Significa que naquela figura eu coloco várias LIS para fazer, então, o meio de campo, eu não estou achando outra palavra melhor do que essa, para mandar o sinal de uma pessoa, de um transmissor, para o seu receptor. E você aumenta em 300% a eficiência energética quando comparada a sistemas assistidos por Amplifier Forward, por exemplo. E aí agora, finalmente, eu trouxe 4 papers que a gente estudou no final do meu doutorado, início do pós-doc, a respeito da Liz. Nesse primeiro, é tudo muito matemático. A gente estava preocupado em modelar estocasticamente um canal em que tinha Liz no cenário. Nesse primeiro paper, a gente explorou a probabilidade de erro no canal CISO, ou seja, eu tenho um transmissor transmitindo, eu tenho um transmissor de um lado e um receptor do outro lado. E aí, então, a gente fez a modelagem matemática usando esse canal Nakagami
que é muito comum em comunicação sem fio. Nesse outro paper, a gente continuou usando o SISO, com uma entrada e uma saída, mas agora a gente passou a usar o canal Rayleigh, que tem algumas particularidades. O Rayleigh acaba sendo um caso particular do Nakagami, e aí a gente conseguiu modelar, porque a Liz, para ela refletir um sinal, ela precisa mexer com o ângulo que ele está sendo transmitido. E nesse paper específico, a gente fez a discretização, a gente conseguiu variar o ângulo, se eu não me engano, adotando uma distribuição uniforme, discreta. Nesse paper, a gente passou a usar o canal MIMO, novamente com o mesmo canal Rayleigh, e levantando várias, além da probabilidade de erro, a gente levantou outros parâmetros, SMR, a gente conseguiu modelar outras coisas também. E esse último, que foi o mais recente, lembra que eu falei para vocês daquela transmissão destrutiva? Se tinha a Alice e o Bob na comunicação, o Yves não podia ouvir o que eu estava falando, o que os outros dois estavam falando, essa probabilidade da informação vazar é chamada de probabilidade do segredo, que é o Secrets Analysis. E a gente consegue levantar a probabilidade disso acontecer. E o habilitador, que eu diria que é 100% que ele vai ser mesmo adotado, que não resta dúvida, é a inteligência artificial, que já começou e vai ser graças a ela que a Liz vai conseguir transmitir o sinal para onde tem, para conseguir refletir o sinal para o local certo. Uma cirurgia vai ser tão eficaz graças ao intermédio da inteligência artificial. Esse é o único habilitador que eu posso falar com certeza que em 2030 ele vai estar lá. E aí, agora, mais no finalzinho, eu trouxe para vocês. A gente acha que 2030 está tão longe, né? Daqui 8 anos só. Mas já começaram os primeiros testes, as primeiras notícias. E essas duas são muito recentes. Essa da LG foi de setembro agora, em que ela fez os primeiros testes para testar a vazão de uma rede 6G. Ela fez esse teste lá em Berlim, na universidade, se não me engano, foi em Fraunhofer. E ela conseguiu um alcance, a princípio, na verdade foram 2 testes. O primeiro, ela conseguiu um alcance de 100 metros, usando a frequência de 1 terahertz. Sai. Até ele quis ver a palestra. Eles conseguiram um alcance, a princípio, de 100 metros, usando 1 terahertz de frequência. E aí, na segunda tentativa, eles usaram um amplificador de baixo ruído e conseguiram aumentar esse alcance para 320 metros, o que é muito significativo. Eles mais que triplicaram o alcance deles. E uma outra notícia agora, que foi esses dias que saiu, foi falando que um outro caso de uso, olha só, que está surgindo é essa internet 3D. O filme 3D não vai ficar só lá no cinema, a gente vai conseguir ter isso no notebook de casa. E aí, só que isso vai ser uma transmissão de dados absurda e vai exigir que o 6G entre em ação.
Muito do que eu falei aqui, eu aprendi e li participando do projeto Brasil 6G, do Ministério de Ciência e Inovação, Tecnologia e Inovação. E desse projeto fazem parte todas essas instituições. A Unicamp, então, foi quem me jogou para dentro do projeto, e aí eu continuo atuando nele graças ao CPQD. E é isso, gente. Obrigada. Uma última coisa que eu lembrei agora, que eu falei lá no início, eu tinha esquecido de falar, mas que é pensado em 2030 a gente ter uma quantidade de dados de 1 exabyte de dados por mensal. Aí eu fui ver o que é a exabyte, eu não sei o que é isso. É 10 elevado a 18 exabyte. 1 exabyte, 10 elevado a 18 bytes. Vai ser... Só que está em você, Michele. Isso. É a demanda que a gente vai ter em 2030 por dados. É uma coisa absurda. E é por isso que o 6G está aí. Obrigada, gente. Bom, pessoal, bom dia a todos. A gente vai... Obrigado, Michele. Eu queria abrir nesse momento para perguntas, se alguém de vocês tiver questionamento, né? Isso aqui não é defesa do TCC, não. Então, vocês podem perguntar à vontade, tá ok, pessoal? Eu estou nervosa do mesmo jeito. O que seria exatamente, assim, com mais informações, a internet 3D? Um pouquinho de curiosidade. Eu também tive a mesma a curiosidade que você. Na verdade, pelo que eu entendi, vai ser mesmo um filme em 3D, sabe? Do Avatar. Só que eu vendo isso na tela do meu notebook, vai ser possível eu ter essa noção da terceira dimensão. Seria adicionar mais uma dimensão, né? Exatamente. Uma coisa muito louca, né? Michele, me chamou a atenção aquela parte que você comentou, né, de sensoriamento, de a gente chegar no aeroporto e não precisar passar pelo scanner e tudo mais. Zonas invisíveis. Isso. E aí, eu queria saber como é que está a sua visão sobre essas pesquisas de comunicação em conjunto com sensoriamento. Porque eu estou entendendo que a tendência é isso crescer cada vez mais agora, e eu não sei se tem isso lá no projeto de vocês. Tem são metas, né? A gente separa os projetos por meta. Eu não faço parte do sensoriamento. Mas zonas invisíveis, pelo que eu entendi lá, ainda não existe. Porque eles estão fazendo sensoriamento de plantações para verificar praga em lavoura. Sensoriamento em animal. Eu não sei ainda se tem alguma coisa ligada realmente às zonas invisíveis, né? Não deixa de ser uma zona invisível, vai ter sensores, sei lá, no curral, quando o animal passar, vai conseguir extrair milhares de informações, né? De quanto ele engordou, quanto ele comeu, se ele está doente. Vai continuar, vai ser invisível do mesmo jeito, mas em aeroporto ainda não. Porque acaba convergindo de comunicação para sensoriamento, né? A impressão que eu tenho é essa um pouco, né? Embora a comunicação ainda seja o carro-chefe, né? Está fugindo um pouco disso, né? Porque... Mas você vai precisar transmitir informação, né? Que o sensor captar. Mas a gente está percebendo que muita coisa está convergindo. Tipo esse negócio do OWC, que eu falei lá, que você começou a dar uma olhada agora. É ótica com wireless. Você vai, do mesmo jeito que você vai transmitir dados, mas como você vai fazer isso? Vai ser através da luz, do laser. Rogério?
gostaria de fazer uma pergunta. Vão ser muitos dispositivos funcionando, gerando RF simultaneamente, mesmo que baixa densidade de sinal. Como é que vai gerenciar isso em um ambiente urbano para não haver interação e interferência? Porque o 5G já sofre com isso, né? E no 6G acho que vai ser um cenário pior, né? Eu acho. Vão ser cadeias de RF, né? Que vão estar, tipo, uma cadeia vai estar comandando um conjunto de antenas. Mas as distâncias serão menores. Serão Mas menores. Mas do mesmo jeito você vai ter alguma interferência, algum nível. O fato Mas de ter bem menor a distância, você vai controlar isso. E mais diretivo também, né? Você não vai ter tanta interferência assim. Eu acho que você vai conseguir direcionar melhor o seu feixe. Mesmo com os efeitos de muito percurso, com toda assim, porque tudo bem, você muda o ângulo de antena e tal, mesmo assim você não consegue criar, por exemplo, uma barreira. Vai haver interação com os dispositivos, né? Mas eu acho que vai ser bem reduzido. E eu nem e o multipercurso, eu acho que vai ser mais transmissão em espaço livre, né? Porque você vai estar transmitindo diretamente para o seu receptor. Você não vai ter que vai pensar tanto em multipercurso. Você não vai ter tanto obstáculo assim para refletir. Não é que você não vai ter, você vai ter, só que você vai ter tipo uma lis no meio do caminho direcionando o seu feixe. De uma lis para outra, você tem um espaço livre. Você não vai ter muito percurso. Então, a ideia básica do negócio é colocar um monte de mini repetidoras para compensar. Essa é uma das habilitadoras. Então, você um monte de dispositivo mesmo para. Vai ter tipo um caminhozinho de formiga até chegar de mim até você. Mas acho que o professor Daniel lá. Eu acho que um pouco dessa área, essa questão da FIS, não teria uma interação de RF para você conseguir chegar de um ponto a outro. Mas como você conseguiria direcionar esse sinal com estruturas completamente passivas? Vão usar diodos e varactores na superfície da lis e você vai conseguir mudar o substrato do material eletromagnético. E aí você consegue alterar o ângulo de reflexão. Isso varia o ângulo, mas você não conseguiria variar a característica física do material. Seria isso? Consegue também. Você vai conseguir. Você alteraria o material? Isso. Tanto que a lei de Snell-Descartes, né, que é o N, como é que é? Nem vai ser válida, né? Da índice de reflação. O índice de reflação. Você passaria com outra classe que alterar o material diretamente. A outra pergunta seria, essa questão que você falou que a latência seria para 1 milissegundos, hoje a gente tem uma aplicação, né, transmissão de futebol para agricultor e 10 segundos depois, tem gente ainda gritando. Você citou que essa latência seria para 1 milho. O que o pessoal previu aí para fazer essa mágica para você transmitir em baixa latência, alta confiabilidade e assim, quase instantâneo, né? Você matar esse problema de latência que a gente tem hoje. O 5G é 10 mili, né? O 5G é 10 mili. Eu imagino que seja mesmo estudando os casos de uso. O que precisa para eu garantir uma cirurgia segura remota? Eu não sei. Tem alguma mágica aí que eu não sei como o pessoal vai jogar essa latência para tão baixo. Ou, sei lá, uma super capacidade de processamento, né? Porque ele é um sinal todo embaralhado ali. Inteligência artificial vai ajudar muito também, né? Que você vai prever o que pode acontecer. Por exemplo, quando você faz um handover, por exemplo, você vai conseguir prever que aquele carro está andando na estrada e, teoricamente, já tem que se linkar com a ERB, com a estação radiobase, que tá depois
depois dele, mas ainda assim a gente está falando de um caminhão muito grande de dados, né? O processamento desse caminhão de dados. Não sei. Não sei se a previsão desse pessoal é que a computação vai andar, a velocidade de processamento da computação vai andar paralelo disso aí para conseguir. Outra coisa é a computação ser mais em edge, né, que a gente fala. Não vai precisar tudo ser transmitido e chegar no core da rede. Muitas das coisas vai ser decidida ali mesmo, dentro do seu device. Em arquivo base, às vezes no próprio celular. Isso aí. Eu acho que isso vai reduzir drasticamente a latência. Uma amostra, assim. O Daniel, também tem essa questão dos computadores quânticos, né? Eu não sei se o pessoal está falando com isso. Não vai, mas assim, você já tem algumas iniciativas que já tem. Eu diria que talvez nos próximos 20, 30 anos, no máximo, nós vamos ter os computadores quânticos. Provavelmente, em 2030, nós já vamos ter computadores muito mais sofisticados do que tem hoje, né? Esperando essa computação de junto, porque vai vir uma quantidade de dados que é com noção. Tem um novo direcionamento das coisas. Aí, eu também entendo que esse atraso fim de 1 milissegundo, você está pensando numa cirurgia ocorrendo no Brasil e lá no Japão, né? Então, o contexto tem que ser muito bem avaliado, né? 1 milissegundo, dependendo, porque às vezes só propagação, um salto de propagação. Imagina isso. Tem professor lá na Unicamp, o Yacubi, que fala que comunicação sem fio é a maior macumba que existe, né? Tem tudo para dar errado, mas dá certo, no final ainda muito bem certo. E aqui? Você falou da... Você falou da Liz, eu fiquei com uma... Você falou que a Liz pode fazer uma comunicação tanto construtiva quanto destrutiva, né? Para você ajudar o sinal ou você fazer uma zona ali no liceu. Eu fiquei na dúvida que essa Liz seria para substituir uma herb, por exemplo, que você faria como se fosse um multi-recurso, né, pelas Liz para chegar ao seu destino. Ou qual seria a vantagem de fazer isso ao invés de você colocar uma herb ali que poderia fazer a transmissão? Seria só energética ou tem alguma vantagem para isso? Herb ela não pode substituir, né? Ela não vai ter nenhum poder de processamento. Uhum. Mas ela vai ser barata. Vão ser elementos passivos com baixíssima potência. É barato. Quando compara uma Liz com uma herb, com certeza o valor, a redução do valor é drástica. Ian, só para complementar aqui, a Cláudia está fazendo um trabalho de transição de energia sem fios. Você tem a rectena e a outra rectena. No meio do caminho, você tem um relay, e o relay é passivo. É uma antena que retransmite o sinal. Então a ideia é isso. E eu acho que é muito da linha Mas de ela está espelho. usando o amplifier ou o decode? Nem dos dois. Simplesmente ela retransmite o sinal. E aí, o que eu ia trazer? Porque aí ele explora essa quantidade de antenas para exatamente pegar o feixe que dispergiu, que tem uma dispersão, né? Aí você Direcional. converge o feixe novamente para você chegar a uma potência lá na frente. E essa ideia é tipo um espelhinho, né? É um espelhinho. Só que um espelhinho dinâmico, né? Que muda a topologia. Eu esqueci de trazer, mas teve se eu não me engano, na Copa ou Olimpíada, não lembro, eles colocaram nos estádios. Na verdade, quando você olha para uma Liz assim, você nem acredita que é aquilo. Parece um filme transparente, sabe? Um filme daquelas câmeras antigas. É muito louco o negócio. Porque para fazer uma comunicação destrutiva, eu imagino que ela seja construtiva nesse sentido, né? De você aumentar a potência, porque você está pegando os feixes ali e focalizando no local. E por uma destrutiva, para mim, é muito intuitivo, porque você consegue fazer uma geometria com ela, mas eu fiquei só nessa dúvida da questão de por que não colocar uma herb ao invés de eficiência. Sim, o sinal está tudo lá em cima, deixa ele lá, você processa, gasta muita energia processando. Toda a cadeia de RF aí, o Daniel aí, toda a cadeia tem custo, né?
Bastante. O outro rapaz ali, Essa questão da 6G, 5G, né, esse projeto tem uma, por exemplo, 5G permite uma baixa latência, o 6G também está permitendo uma baixa latência. Como que fica a infraestrutura de rede nesse caso? Também vai ter uma revolução rede na internet? A gente tá. Das metas lá do 6G é a arquitetura, né? E aí eles já estão falando do cloud computing, é o Kubernetes, é o Helm, tudo rodando em containers. Sim, com certeza a softwareização é um outro caso de uso que com certeza vai estar em 2030. Tudo baseado em software. A rede sem fio, né, está convergindo para ser mais software do que hardware. No fim das contas. Qual figura? Com a Alice. Não, na verdade, aquilo ali eu peguei de um paper. Deixa eu ver se eu... Não entendi. De uma cidade, você usou um software para fazer uma simulação com a Alice? Transmitir uma... Não, na verdade eu fiz um MATLAB mesmo. Lá no campo usava muito matemática também, em vez de MATLAB. Ele tem um poder mais analítico melhor do que o MATLAB. E aí a gente simulava isso Eu não consegui ainda chegar e colocar nada em campo. Só ficou mesmo. Eu só fiquei na frente do computador simulando aquilo. mais alguma pergunta? Lá no início, você deu uma explicação do mundo. Quando você disse a palestra teve uma divulgação grande, gente como eu, que não é de telecom, não conhecia muito bem. Aí eu achei maneiro aquela analogia que você falou da Nokia, que é como se fosse, em vez de uma estrada só, uma autoestrada por várias faixas. Assim como uma autoestrada, uma tem uma velocidade maior que a outra para maximizar, sei lá, com certeza tem dados que você não tem uma importância tanto quanto o outro. Sim. Ou todas vão na mesma velocidade que eu tenho. Sim, a gente chama de prioridade, né? Tem transmissão de vídeo, tem prioridade em transmissão de dados. Por exemplo, a latência tem que ser menor, né? Para você conseguir assistir um vídeo. Assim como a finalidade, né? Por exemplo, como você falou de telemedicina, vai ter uma prioridade muito forte para uma mensagem, ou até um vídeo mesmo. Tipo sensores do IoT lá, da internet das coisas. Eles, na verdade, vão estar medindo, a gente chama até de telemetria, eles vão precisar de pouquíssima taxa de dados para transmissão. Porque você não vai ficar aquisitando a temperatura de um boi a cada 1 segundo, a cada 1 milissegundo, entendeu? E aí, isso é totalmente diferente de quando você está fazendo uma videoconferência, por exemplo. Os carros vão passinho, andando cada um no seu passinho. Mas é legal que serviu para você a analogia. Fico feliz que não foi em vão. Mais alguma dúvida? Vamos falar. Ainda tem muitas regiões no Brasil que não chega, por exemplo, nem sinal 3G. Mas você mencionou que ele poderia ser tão abrangente que poderia ser usado para monitorar o meio ambiente. Como funciona isso? Você precisar de muitas antenas para construir isso? Pode fazer por satélite também. Por satélite também funciona. É monitoramento. Por satélite não tem interferência, de penetração que você mencionou. Um outro canal, né? Você vai ter que, ainda precisa ser modelado, como que é a propagação do sinal.
Se vai ser altas taxas, em terahertz. Você vai ter um mix de tecnologias. Não é uma Infraestrutura. só, não é um Satélite, habilitador, né? Porque, tipo, falam que tem instalado muitas antenas 5G na cidade, né? Sim, Então, mas aí o 6G também conseguiria complementar isso com o satélite. sim. A gente fala de redes heterogêneas, né? A gente vai ter as anteriores não vão deixar de, as redes legadas não vão deixar de existir. 4G vai continuar existindo, 5G, 6G. Tem muitas das vezes é muita história, muita propaganda. Uma coisa é o sonho e a outra coisa é a realidade. É exatamente a curva, né, Michele? A realidade, depois fala assim, é só isso que dá aqui. Né? Você vai colocar 6G na Amazônia. Você vai lá, uma série de questões. Mas em outros cenários, você vai colocar. Que é onde aí é a relação custo-benefício e o que tem de necessidade. Né? E nenhuma transmissão também vai ficar lá 5G direto, né? A gente não vai ficar assim procurando onde está 5G e só vai falar quando tiver 5G. O 4G vai dar perfeitamente para você continuar usando para uma ligação com o call, por exemplo. Michele, parabéns pela palestra, muito bem proveitosa, né? Eu fiquei curioso sobre a fundação do CPQD, se por acaso não estaria contestando, né? Profissionais, tem vários abertos. Tem várias vagas abertas lá. Inclusive, a gente tem um grupinho, né? Quem saiu da UFJF formou um grupinho, acho que são 7? 7? São os 7 lá? Dá uma máfia já. A máfia é máfia CPQD, máfia JF. Um escritório aqui. Mas tem várias áreas abertas. Manda pra gente as informações aí, os ex-alunos, porque pra gente compartilhar aí do grupo da engenharia, né? Fazendo interação com os formandos aí. Já encaixar. Mais alguma pergunta? O professor ficou por último, tá? Tem minhas dúvidas, né? Olha, Michele, é o seguinte, vamos lá. A primeira pergunta é essa questão, não sei como é que você tem que ver, vocês têm uma discussão aqui, a questão do 5G tem uma questão geopolítica. Aí no Brasil, o 6G, está havendo algum direcionamento para China, Estados Unidos, Europa? Então, a gente, pelo projeto, está se focando nos casos brasileiros. Eu mostrei aqui para vocês os casos de uso. Tem outros casos de uso, mas esses daqui é o que a gente levantou como sendo os prioritários para a realidade brasileira, com dimensões continentais, né? Eu não saberia te dizer se está tendo uma comunicação entre eles. Alguma parceria. A gente tem parceria com o OLU, por exemplo, aqui no projeto, mas eu não saberia dizer se está sendo pensado para casos de uso da China, da Índia. Entendi. Então, questão tecnológica que ainda está muito recente. Deixa eu fazer uma pergunta. A nossa CPQD hoje tem infraestrutura para... O CPQD hoje tem infraestrutura para fazer caracterização de canais, de e-mail, e até qual está indo até o quê? 110 GB? Até qual faixa máxima de infraestrutura? Não vou saber te explicar. Vocês sabem? O 5G? O 6G não tem nada. O 6G ainda está bem. Mas já tem como método, o próximo roadmap, implantar o laboratório lá do 6G. Então ainda... nos próximos 5 anos. Não, nem isso. Tá? Como meta de curto prazo, de 2 a 3 anos, implantar o laboratório 6G lá. Para fazer. Porque esse que é o ponto fundamental. Sim. Conhecer esse meio. Mas eu sou a única representante do 6G no CPQD. É mesmo? A gente tem uma participação bem pequenininha ainda. Entendi. Tem umas perguntinhas. Não, pode fazer. Então, Pode ficar aqui mesmo? A gente está aqui, pode ficar aqui mesmo, que aí você responde para o pessoal. Aí o nosso professor Bonato, da Unifeira, perguntou assim: haveria um limite ocupacional para a propagação das ondas eletromagnéticas de alta frequência, de modo a não afetar a saúde humana? Olha, porque vai ser em alta frequência, né?
alta frequência, com certeza tem um limite lá de potência. Pode ser transmitida, mas eu não sei te falar agora. Tem uma máscara de PSD máxima. Aumentou a frequência, tem que diminuir a densidade espectral de potência. Porque senão vai ter. Mas eu não lembro qual era o de pico. É difícil saber isso. Mas com certeza já estão olhando isso. No início, né, todo mundo falava que 5G era cancerígeno. Teve maior fake news na época, né? Com certeza vão existir algumas fake news também com 6G, até que ele prove o seu valor e mostre que não interfere, que não afeta a saúde humana. Mas o pessoal Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, o professor só fez 2, vamos parar por aqui, né? Senão, né? Nós temos hoje RU, né? E o RU hoje é o quê? Opa! É o bumerangue ainda? O pessoal aqui gosta do dia de fricassê de frango, né? Que é onde é o dia da montanha da batata frita, não é isso, pessoal? Bom, mais uma vez, obrigado, Michele, pela presença e pela ótima palestra. Agradeço a presença de todos. Vocês assinaram a lista de presença. Dentro de uns 15 dias, mais ou menos, a gente envia os certificados, ok? Muito obrigada. Okay. Obrigado a todos. Tá? Só mais uma coisa, só para fazer o... A gente